Eu nunca vou esquecer o som das risadas ecoando naquele salão luxuoso, nem o olhar de desprezo do meu cunhado enquanto ele humilhava o garçom diante de todos. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Eu senti a vergonha queimando no meu rosto, o constrangimento sufocando cada palavra que eu queria dizer. Mas o que ninguém ali imaginava era que aquele rapaz, tão calado e digno mesmo diante da humilhação, escondia um segredo capaz de virar toda a nossa família de cabeça para baixo. Se você já presenciou uma injustiça e ficou sem reação, ou se acredita que todo mundo merece respeito, essa história é para você. O que aconteceu naquela noite mudou para sempre a minha forma de enxergar as pessoas, e pode mudar a sua também. Então, antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou contar agora é uma lição de vida que ninguém deveria esquecer. Prepare-se para se emocionar, se revoltar e, quem sabe, repensar o jeito como você trata quem cruza o seu caminho. Vamos juntos descobrir quem era, de verdade, aquele garçom que todos subestimaram. As taças tilintaram com um som agudo e quase cruel, ecoando pelo salão iluminado por lustres de cristal. Eu estava sentada à mesa, entre minha sogra e minha filha adolescente, sentindo o calor abafado do verão misturado ao ar-condicionado que tentava, em vão, domar o clima do litoral. Era a primeira noite das nossas férias em família naquele resort luxuoso, e tudo parecia ter sido planejado para impressionar. O cheiro de vinho caro, o burburinho das conversas, o brilho das joias e dos relógios reluziam como se cada detalhe gritasse: aqui, só os melhores. Mas foi naquele instante, quando o garçom se aproximou com a bandeja trêmula, que tudo começou a desmoronar. O empresário, meu cunhado, Marcelo, ergueu a voz, cortando o ambiente como uma lâmina. Você não sabe servir uma taça de vinho, rapaz? Olhe só, derramou na toalha. Isso aqui é um restaurante de verdade ou um boteco de esquina? O silêncio caiu pesado. Senti o olhar do garçom vacilar, os olhos castanhos fugindo dos de Marcelo, as mãos apertando a bandeja com força. Ele era jovem, talvez da idade do meu filho mais velho, mas havia algo nos seus gestos, uma dignidade silenciosa, uma contenção que me fez prender a respiração. Minha sogra, sempre pronta para se alinhar ao filho predileto, soltou um risinho abafado. Esses garçons de hoje em dia não têm preparo nenhum, é o que dá a contratar qualquer um. Minha filha, ao meu lado, olhou para mim com um misto de vergonha e indignação. Eu quis dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pelo medo de criar uma cena. O garçom, com pedido de desculpas quase inaudível, recolheu a taça manchada e se afastou, a cabeça baixa, os ombros rígidos. A noite seguiu, mas o clima havia mudado. O riso de Marcelo soava mais alto, mais forçado. Ele contava histórias de negócios, de viagens, de conquistas, sempre com aquele tom de superioridade que me fazia encolher na cadeira. Eu observava o garçom de longe, vendo-o atender outras mesas com a mesma discrição, o mesmo cuidado. Havia algo nele que me intrigava, uma tristeza contida, talvez, ou uma força silenciosa que resistia à humilhação. Quando a sobremesa chegou, Marcelo fez questão de chamar o gerente. Quero que esse rapaz aprenda a servir direito. Não admito ser tratado assim, ainda mais pagando o que pagamos aqui. O gerente, constrangido, pediu desculpas e prometeu conversar com o funcionário. O garçom, parado ao lado, apenas assentiu, os olhos fixos no chão. Senti uma pontada de raiva e impotência. Porque ninguém fazia nada. Porque todos fingiam que aquilo era normal. Depois do jantar, saí para a varanda do restaurante, buscando um pouco de ar fresco. O mar estava escuro, pontilhado pelas luzes dos barcos ao longe. Senti uma mão pousar levemente no meu ombro. Era minha filha. Mãe, por que o tio Marcelo faz isso? Ele não percebe que está machucando as pessoas. Olhei para ela, tão jovem e já tão sensível à injustiça. Ele acha que pode tudo, filha. Mas um dia, todo mundo aprende que não é bem assim. Na manhã seguinte, o assunto parecia esquecido. Marcelo organizou um passeio de lancha para a família, exibindo-se como sempre. Eu preferi ficar no hotel, alegando dor de cabeça. Queria um tempo sozinha, longe daquele ambiente sufocante. Desci para o café da manhã e, ao passar pelo salão,
Vi o garçom de ontem arrumando as mesas. Ele me viu e, por um instante, nossos olhares se cruzaram. Havia gratidão e tristeza nos olhos dele. Senti vontade de dizer algo, de pedir desculpas em nome da minha família, mas me faltou coragem. Passei o dia lendo à beira da piscina, tentando afastar o peso daquela noite. Mas, à tarde, quando voltei ao quarto, encontrei minha filha sentada na cama, mexendo no celular. Mãe, você viu isso? Ela me mostrou um vídeo. Alguém havia filmado a cena do jantar, Marcelo humilhando o garçom, a risada da minha sogra, o constrangimento geral. O vídeo já circulava nas redes sociais do resort, com comentários indignados. Que vergonha, mãe! O tio vai ficar furioso. E ficou. Naquela noite, Marcelo apareceu no quarto, vermelho de raiva. Vocês viram o que estão falando de mim? Isso é um absurdo. Vou processar esse hotel, esse garçom, todo mundo. Minha sogra tentava acalmá-lo, mas ele estava fora de si. Ninguém tem o direito de me expor assim. Eu sou cliente, exijo respeito. No jantar, o clima era tenso. O garçom não apareceu. Outro funcionário, nervoso, nos atendeu. Marcelo exigiu falar com o gerente, mas foi informado de que o responsável só estaria disponível no dia seguinte. Minha filha, calada, mal tocou na comida. Eu sentia um nó no estômago, uma mistura de vergonha e ansiedade. Na manhã seguinte, o hotel estava em polvorosa. O vídeo havia viralizado, e muitos hóspedes comentavam o ocorrido. Marcelo, furioso, foi até a recepção exigir explicações. O gerente, educado, pediu que ele aguardasse na sala de reuniões. Eu, movida por uma inquietação que não sabia explicar, decidi acompanhá-lo. Minha filha insistiu em ir junto. Entramos na sala. O gerente estava lá, ao lado de um homem que eu não reconheci de imediato. Era o garçom, mas agora, vestido com um terno elegante, postura ereta, olhar firme. Marcelo arregalou os olhos. O que esse rapaz está fazendo aqui? Quero falar com o responsável, não com o funcionário de segunda. O gerente pigarreou. Senhor Marcelo, permita-me apresentar o senhor Rafael Torres, proprietário do grupo hoteleiro ao qual este resort pertence. O silêncio foi absoluto. Marcelo empalideceu. Minha sogra, que havia entrado logo depois, ficou boquiaberta. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Rafael, o garçom, sorriu, mas era um sorriso triste, cansado. Senhor Marcelo, costumo passar alguns dias trabalhando em diferentes funções nos meus hotéis. Gosto de conhecer de perto a equipe, os hóspedes, entender o que realmente acontece no dia a dia. Ontem, fui tratado de uma forma que, infelizmente, não é incomum para quem trabalha servindo. Mas não esperava presenciar tamanha falta de respeito. Marcelo tentou se justificar. Eu não sabia quem você era. Achei que fosse só um funcionário qualquer. Se soubesse. Rafael o interrompeu, com uma calma impressionante. E se eu fosse? O respeito não deveria depender de cargos ou títulos, senhor Marcelo. Todos merecem dignidade, independentemente da posição que ocupam. Minha filha apertou minha mão debaixo da mesa. Senti meus olhos marejarem. Rafael continuou. O vídeo circulou porque alguém se incomodou com o que viu. Não fui eu quem o divulgou, mas agradeço a quem o fez. Talvez assim, mais pessoas reflitam sobre como tratam os outros. Marcelo estava sem palavras. Minha sogra, constrangida, tentou mudar de assunto. Foi um mal-entendido, tenho certeza. Marcelo é um homem de negócios, está acostumado a ambientes exigentes. Rafael a olhou com gentileza, mas firmeza. Exigência não justifica a humilhação. Espero que, daqui para frente, todos possamos aprender algo com isso. O gerente agradeceu e nos dispensou. Saímos da sala em silêncio. Marcelo, derrotado, não disse uma palavra. Minha filha, ao meu lado, sussurrou. Ele mereceu, mãe. Finalmente alguém mostrou para ele que não pode tudo.
O resto das férias foi estranho. Marcelo evitava os espaços comuns. Minha sogra se fechou em si mesma. Eu e minha filha passamos a frequentar o restaurante com mais frequência, sempre sendo atendidas com gentileza pela equipe. Rafael, agora em trajes de executivo, circulava pelo hotel, conversando com funcionários e hóspedes, sempre com um sorriso discreto. Numa tarde, enquanto tomava um café na varanda, vi Rafael sentado sozinho, olhando para o mar. Criei coragem e me aproximei. Posso me sentar? Ele assentiu. Gentil. Queria pedir desculpas, em nome da minha família. O que aconteceu foi horrível. Eu devia ter feito algo, mas fiquei paralisada. Ele sorriu, compreensivo. Não é fácil se posicionar, principalmente diante de pessoas próximas. Mas o importante é refletir e tentar agir diferente da próxima vez. Conversamos por um tempo. Ele me contou sobre sua trajetória. Filho de camareira, começou a trabalhar cedo, passou por todas as funções possíveis em hotéis, até conseguir abrir o próprio negócio. Sempre achei importante lembrar de onde vim. Por isso, faço questão de trabalhar junto com a equipe, sentir na pele o que eles sentem. Só assim a gente entende de verdade. Voltei para o quarto com o coração mais leve. Contei para minha filha sobre a conversa. Ela me abraçou. Você é diferente, mãe. Eu vi nos seus olhos ontem. Você se importa. Na última noite, houve um jantar especial para os hóspedes. Rafael fez um breve discurso, agradecendo a todos pela presença e reforçando a importância do respeito e da empatia. Marcelo não apareceu. Minha sogra ficou no quarto, alegando indisposição. Eu e minha filha brindamos a coragem, a dignidade, a esperança de um mundo melhor. No caminho de volta para casa, no carro silencioso, pensei em tudo o que havia acontecido. As férias que começaram com ostentação e arrogância terminaram com uma lição de humildade e humanidade. Olhei para minha filha, adormecida no banco de trás, e prometi a mim mesma que, dali em diante, não ficaria mais calada diante da injustiça. O verão passou, mas a lembrança daquela noite ficou gravada em mim. Sempre que vejo alguém sendo maltratado, lembro do olhar de Rafael, firme, digno, inabalável. E lembro também do silêncio de Marcelo, da vergonha estampada no rosto da minha sogra, do orgulho nos olhos da minha filha. A vida é feita de encontros e desencontros, de erros e aprendizados. Às vezes, é preciso ser humilhado para aprender a ser humilde. Às vezes, é preciso ver alguém ser humilhado para entender o valor da dignidade. E, acima de tudo, é preciso coragem para mudar, mesmo que seja um passo de cada vez. Hoje, quando volto àquele resort, sou recebida com um sorriso verdadeiro. Rafael sempre faz questão de vir me cumprimentar. Bom te ver de novo, ele diz. E eu respondo, com gratidão, bom te ver também, Rafael. Obrigada por me ensinar tanto. E assim, sigo tentando ser melhor. Por mim, pela minha filha, por todos aqueles que, um dia, já foram tratados como invisíveis. Porque, no fim das contas, o que realmente importa não é o cargo, o dinheiro ou o status, mas a capacidade de enxergar o outro, de respeitar, de acolher. E isso, aprendi com um garçom que era muito mais do que parecia ser. Mas a história não termina aí. Porque, depois daquele verão, muita coisa mudou na minha família. Marcelo, ferido no orgulho, tentou processar o hotel, mas não teve sucesso. O vídeo continuou circulando, e ele acabou sendo afastado de alguns negócios. Minha sogra, ressentida, passou a evitar encontros familiares. Mas, para mim e minha filha, foi um divisor de águas. Começamos a nos envolver em projetos sociais, ajudando jovens de comunidades a ingressar no mercado de trabalho. Inspiradas por Rafael, criamos um pequeno grupo de apoio, oferecendo oficinas de capacitação e orientação profissional. Cada jovem que encontrávamos era um lembrete vivo de que todos merecem uma chance, um olhar, uma palavra de incentivo. Certa vez, organizamos um evento no próprio resort. Rafael nos apoiou, cedendo espaço e recursos. Vi minha filha discursar para dezenas de jovens, falando sobre respeito, empatia e superação. Senti um orgulho imenso, uma alegria que não cabia em mim.
No final do evento, Rafael me chamou de lado. Você mudou, sabia? Aquela mulher tímida, que evitava conflitos, agora inspira outras pessoas. Sorri, emocionada. Você me mostrou que é possível, que a gente pode fazer a diferença, mesmo que seja pequena. Ele me olhou com ternura. Nunca é pequena. Cada gesto conta. E assim, entre encontros e despedidas, seguimos construindo uma nova história. Uma história de respeito, de coragem, de transformação. Porque, no fundo, todos nós podemos ser melhores. Basta querer enxergar além das aparências, além dos títulos, além do próprio umbigo. E, toda vez que alguém me pergunta como aprendi isso, eu conto. Foi durante as férias, quando um empresário humilhou um garçom na frente de todos, até descobrir quem ele realmente era. E, naquele dia, eu também descobri quem eu queria ser. A vida, afinal, é feita de escolhas. E eu escolhi nunca mais ser espectadora da injustiça. Escolhi ser voz, ser apoio, ser mudança. Porque, no fim, é isso que nos torna verdadeiramente humanos. Os meses que se seguiram aquele verão foram de uma intensidade inesperada. A repercussão do vídeo não ficou restrita ao resort ou à nossa família. Amigos, colegas de trabalho, até vizinhos vieram comentar, alguns com curiosidade, outros com certo prazer mórbido em ver alguém importante sendo exposto. Marcelo, que sempre se orgulhou de sua reputação impecável, passou a evitar eventos sociais. A cada novo comentário, ele se fechava mais, tornando-se uma sombra do homem expansivo e arrogante que costumava ser. Minha sogra, por sua vez, oscilava entre a negação e a raiva. Isso foi uma armação, só pode. O mundo está de cabeça para baixo, ninguém mais respeita as pessoas de bem, ela repetia, como se quisesse convencer a si mesma de que tudo não passava de um grande mal-entendido. Mas, no fundo, eu via o desconforto em seus olhos, a vergonha mal disfarçada quando alguém tocava no assunto. Em casa, o clima também mudou. Minha filha, antes tão reservada, passou a questionar mais, a se posicionar diante das pequenas injustiças do dia a dia. Mãe, por que a gente nunca fala com a moça da limpeza pelo nome? Ela está aqui todo dia, mas parece invisível para todo mundo. Aquilo me atingiu como um soco. Percebi o quanto, mesmo sem querer, eu também contribuía para esse ciclo de indiferença. Foi por isso que, quando Rafael me convidou para conhecer um dos projetos sociais que apoiava, aceitei sem hesitar. Ele me levou a uma pequena ONG na periferia da cidade, onde jovens aprendiam sobre hotelaria, atendimento ao cliente, línguas estrangeiras. Vi nos olhos daqueles meninos e meninas o mesmo brilho que vi em Rafael naquela noite no restaurante, uma mistura de esperança e determinação. Eu comecei aqui, ele me contou, enquanto caminhávamos entre as salas de aula improvisadas. Minha mãe era camareira, meu pai, porteiro. Cresci ouvindo que o mundo não era feito para gente como nós. Mas, um dia, alguém acreditou em mim. E isso fez toda a diferença. Fiquei emocionada. Lembrei de todas as vezes em que me senti pequena, invisível, mesmo dentro da minha própria família. Lembrei do medo de me posicionar, do receio de desagradar, de ser julgada. E, pela primeira vez, senti que podia ser diferente. Voltei para casa determinada a mudar. Comecei com pequenos gestos, cumprimentando todos os funcionários do prédio pelo nome, agradecendo de verdade, olhando nos olhos. No início, alguns estranharam, outros sorriram timidamente. Mas, aos poucos, percebi que algo mudava, não só neles, mas em mim também. Minha filha se envolveu cada vez mais com o projeto. Aos poucos, foi trazendo amigas, colegas da escola, até professores. Organizamos bazares, rifas, eventos beneficentes. Cada conquista era celebrada como uma vitória coletiva. Rafael sempre presente, orientando, apoiando, inspirando. Marcelo, por outro lado, afundava-se em ressentimento. Tentou retomar os negócios, mas a mancha em sua reputação era difícil de apagar. Alguns sócios se afastaram, clientes antigos preferiram não renovar contratos. Ele culpava todos, o hotel, o garçom, a internet, até a própria família.
Vocês deviam ter me defendido, ele disse uma noite, durante um jantar tenso. Ficaram do lado de um estranho, me deixaram sozinho. Olhei para ele, sentindo uma mistura de pena e irritação. Marcelo, ninguém te deixou sozinho. Mas você precisa entender que o que fez foi errado. Não é sobre quem você é, mas sobre como trata as pessoas. Ele bufou, desviando o olhar. Fácil falar agora, né? Quero ver se fosse com você. Minha sogra, sempre pronta a defendê-lo, interveio. Ele já pediu desculpas, não foi? O que mais querem dele? Minha filha, com a coragem de quem não tem medo de desafiar o status quo, respondeu, que ele aprenda. Que mude. Que nunca mais faça isso com ninguém. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Pela primeira vez, senti que as palavras dela tinham peso, que algo realmente havia mudado em nossa dinâmica familiar. Com o tempo, Marcelo começou a se isolar. Parou de frequentar os almoços de domingo. Evitava encontros familiares. Minha sogra, ressentida, passou a culpar a todos, menos a si mesma ou ao filho. Eu tentava manter a paz, mas sabia que algumas feridas só o tempo poderia curar. Enquanto isso, minha relação com Rafael se aprofundava. Não de forma romântica, mas como uma amizade rara, baseada em respeito e admiração mútuos. Ele me ensinou a olhar o mundo com outros olhos, a enxergar beleza e valor onde antes só via rotina. Certa tarde, durante um evento no resort, sentei-me com ele à beira da piscina. O sol dourava a água, crianças brincavam ao longe, e o som das risadas misturava-se ao canto dos pássaros. Você já pensou em desistir? Perguntei, curiosa. Ele sorriu, pensativo. Muitas vezes. Mas sempre que penso em parar, lembro da minha mãe. Ela dizia que a vida é como um hotel. A gente pode ser hóspede ou funcionário, mas todos merecem respeito. E que, no fim, o que fica não é o luxo, mas as histórias que a gente constrói. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Lembrei de minha própria mãe, de como ela lutou para me dar uma vida melhor, de como me ensinou a nunca julgar ninguém pela aparência. Senti saudade, uma saudade boa, que me fez querer ser ainda melhor. Naquele verão, aprendi que as férias não são apenas um tempo de descanso, mas uma oportunidade de transformação. Que os maiores aprendizados vêm dos momentos de desconforto, de dor, de confronto. Que é preciso coragem para mudar, para pedir desculpas, para recomeçar. No último dia de férias, antes de voltarmos para casa, Rafael organizou um café da manhã especial para os funcionários do hotel. Convidou minha filha para falar sobre o projeto social, sobre o impacto que pequenas atitudes podem ter na vida das pessoas. Vi o orgulho nos olhos dela, a confiança em sua voz, e soube que, apesar de tudo, estávamos no caminho certo. Quando nos despedimos, Rafael me abraçou. Obrigado por não ter ficado calada. Por ter escolhido o lado certo, mesmo quando era mais fácil se omitir. Chorei, emocionada. Obrigada a você, por me mostrar que sempre é tempo de mudar. Voltamos para casa diferentes. Mais atentos, mais sensíveis, mais humanos. Marcelo seguiu seu caminho, ainda preso ao passado, mas eu sabia que, um dia, ele também encontraria sua redenção. Minha sogra, aos poucos, foi se abrindo, reconhecendo seus próprios erros, aprendendo a ouvir mais e julgar menos. E eu, finalmente, me senti em paz. Sabia que não podia mudar o mundo sozinha, mas podia fazer a minha parte. Podia ensinar minha filha a ser melhor, podia inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele verão foi um divisor de águas. Que a humilhação sofrida por Rafael não foi em vão. Que, às vezes, é preciso que as máscaras caiam para que a verdade apareça. Que todos nós, em algum momento, precisamos ser confrontados com nossos próprios preconceitos, nossas próprias limitações. A vida segue, com seus altos e baixos, suas dores e alegrias. Mas, desde então, carrego comigo a certeza de que cada gesto conta, cada palavra importa, cada escolha faz diferença. E que, no fim, o que realmente nos define não é o que temos, mas o que somos, e, principalmente, como tratamos os outros.
Rafael continua à frente do grupo hoteleiro, expandindo seus projetos sociais, inspirando funcionários e hóspedes. Minha filha, agora universitária, escolheu trabalhar com educação, determinada a transformar vidas como a dela foi transformada. Eu sigo ao lado delas, aprendendo, crescendo, tentando ser melhor a cada dia. E, toda vez que alguém me pergunta sobre aquele verão, sorrio e respondo: foi ali que aprendi o verdadeiro significado de respeito. Foi ali que descobri quem eu realmente era. Porque, no fim, todos nós somos um pouco como aquele garçom, invisíveis para uns, essenciais para outros. E cabe a cada um de nós decidir de que lado queremos estar. Os meses seguintes àquele verão foram como um lento desabrochar. A cada semana, eu percebia pequenas mudanças em mim, na minha filha, até mesmo em pessoas ao nosso redor. Era como se aquela experiência tivesse plantado uma semente de inquietação, uma vontade de não aceitar mais o que antes parecia imutável. Marcelo, por sua vez, parecia cada vez mais perdido. Ele se mudou para um apartamento menor, longe do centro, e passou a evitar qualquer contato com a família. Minha sogra, que sempre foi o pilar de nossas reuniões, agora se dividia entre a preocupação com o filho e o ressentimento silencioso que nutria por mim e por minha filha. Ela nunca disse abertamente, mas eu sentia em seus olhares, em seus silêncios, que nos culpava por não termos defendido Marcelo, por termos, de certa forma, traído a família ao nos aproximarmos de Rafael. Eu tentava não me deixar abalar. Sabia que estava fazendo certo, mas, às vezes, a solidão pesava. Em algumas noites, deitada na cama, eu me perguntava se teria sido mais fácil simplesmente ignorar tudo, fingir que nada havia acontecido. Mas então lembrava do olhar de Rafael, da dignidade com que ele enfrentou a humilhação, e sabia que não havia outro caminho possível. Minha filha, por outro lado, florescia. Ela se tornou uma referência entre os colegas, organizando campanhas de arrecadação, palestras sobre respeito e empatia, até mesmo debates sobre ética nas redes sociais. Um dia, ela chegou em casa radiante, contando que havia sido convidada para falar em um evento de jovens líderes. Mãe, você vai comigo, né? Quero que todo mundo saiba que foi você quem me ensinou a não ficar calada. Naquele momento, senti um orgulho tão grande que mal consegui conter as lágrimas. Abracei minha filha com força, sentindo o calor do seu corpo, o cheiro do seu cabelo, a esperança pulsando em seu peito. Eu vou, filha. Sempre vou estar ao seu lado. O evento aconteceu em um auditório lotado, com jovens de várias cidades, professores, pais, até alguns empresários locais. Quando minha filha subiu ao palco, vi o nervosismo em seus olhos, mas também a determinação. Ela contou nossa história, falou sobre o episódio no resort, sobre Rafael, sobre a importância de enxergar o outro além das aparências. A gente não pode mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo de alguém. E, às vezes, isso já é tudo. A plateia aplaudiu de pé. Vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas, sorrisos de admiração, olhares de cumplicidade. Depois do evento, muitos vieram nos cumprimentar, compartilhar suas próprias histórias de superação, de preconceito, de transformação. Senti que, de alguma forma, estávamos todos conectados por uma mesma vontade de ser melhores. Rafael, que assistiu ao evento à distância, me ligou naquela noite. Sua filha é incrível. Você deve estar muito orgulhosa. Eu sorri, emocionada. Ela é tudo o que eu queria ser quando tinha a idade dela. E você faz parte disso, Rafael. Você nos inspirou. Ele ficou em silêncio por um instante, depois disse: às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite na gente. Você acreditou em mim, mesmo quando era mais fácil ficar do lado do Marcelo. Isso faz toda a diferença. A partir daquele dia, nossa amizade se fortaleceu ainda mais. Rafael passou a frequentar nossa casa, participar dos eventos do projeto social, compartilhar suas experiências com os jovens. Ele se tornou uma espécie de mentor para minha filha, e, para mim, um amigo leal, alguém com quem eu podia contar em qualquer situação. Minha sogra, aos poucos, começou a se reaproximar. No início, vinha apenas para ver a neta, mas, com o tempo, passou a participar das reuniões do projeto, a ajudar nas campanhas de arrecadação.
Um dia, durante um bazar beneficente, ela me puxou de lado e disse, com a voz embargada: eu não entendi nada do que aconteceu naquele verão. Achei que estava perdendo minha família. Mas agora vejo que vocês estavam certos. O Marcelo, ele precisa de ajuda, mas eu também. Obrigada por não desistir de mim. Chorei, abraçada a ela, sentindo o peso de anos de mágoa se dissolverem naquele gesto simples. A gente nunca desiste de quem ama, mãe. Só aprende a amar de um jeito diferente. Marcelo, por sua vez, continuava distante. De vez em quando, mandava mensagens curtas, perguntando pela mãe, pela sobrinha, mas nunca mencionava o que havia acontecido. Eu sabia que ele carregava uma culpa pesada, uma vergonha difícil de superar, mas também sabia que cada um tem seu tempo, seu próprio caminho de redenção. Um dia, para minha surpresa, ele apareceu em um dos eventos do projeto social. Chegou de mansinho, sentou-se no fundo da sala, observando tudo em silêncio. No final, veio até mim, os olhos vermelhos, a voz trêmula. Eu não sei se algum dia vou conseguir me perdoar pelo que fiz, mas queria tentar ajudar, de algum jeito. Posso? Olhei para ele, sentindo uma mistura de alívio e compaixão. Claro que pode, Marcelo. Todo mundo merece uma segunda chance. A partir daí, ele começou a se envolver discretamente, ajudando na parte administrativa, usando sua experiência em negócios para organizar as finanças do projeto, buscar novos parceiros, estruturar melhor as atividades. Não era fácil para ele. Muitas vezes, percebia o desconforto, a insegurança, o medo de ser julgado. Mas, aos poucos, foi conquistando o respeito dos jovens, dos voluntários, até mesmo de Rafael. Um dia, durante uma reunião, Rafael se aproximou de Marcelo e disse, com a voz serena: o passado não define quem a gente é, Marcelo. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Marcelo assentiu, emocionado. Obrigado, Rafael. Eu precisava ouvir isso. Aquela cena ficou gravada em minha memória. Vi ali dois homens que, apesar de todas as diferenças, encontraram um ponto de encontro na humildade, no desejo de recomeçar. Senti que, finalmente, nossa família estava se reconstruindo, não mais baseada em aparências, mas em verdade, em respeito, em amor. O projeto social cresceu, ganhou reconhecimento, atraiu novos voluntários, novas parcerias. Minha filha se tornou uma líder nata, inspirando outros jovens a seguirem seu exemplo. Rafael expandiu seus negócios, mas nunca deixou de lado o compromisso com a inclusão, com a valorização de cada funcionário, de cada pessoa. Eu, por minha vez, encontrei um novo propósito. Passei a dar palestras sobre empatia, sobre a importância de se posicionar diante da injustiça, sobre como pequenas atitudes podem transformar vidas. Em cada história que eu via, em cada olhar de gratidão, sentia que estava, finalmente, vivendo de acordo com meus valores, com aquilo que sempre acreditei. As férias seguintes foram diferentes. Voltamos ao mesmo resort, agora como convidados de honra, para um evento de celebração da diversidade e do respeito. Rafael nos recebeu com um abraço caloroso, os olhos brilhando de alegria. Vocês fazem parte dessa história, dessa transformação. Sem vocês, nada disso seria possível. Durante o jantar, vi Marcelo conversando animadamente com alguns jovens do projeto, compartilhando experiências, ouvindo histórias, aprendendo. Minha sogra, sorridente, ajudava a servir as mesas, conversando com os funcionários, agradecendo a cada um pelo trabalho. Minha filha, radiante, discursou para os convidados, falando sobre o poder da empatia, sobre como todos nós podemos ser agentes de mudança. Naquele momento, olhando ao redor, senti uma paz profunda, uma gratidão imensa por tudo que vivemos, por cada dor, cada desafio, cada superação. Percebi que, apesar de todas as dificuldades, havíamos encontrado um novo caminho, uma nova forma de ser família. No final da noite, Rafael me chamou para uma caminhada à beira-mar. O céu estava estrelado, a brisa suave, o som das ondas embalando nossos passos. Sabe, às vezes penso em como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse reagido de outra forma naquele jantar. Se eu tivesse revidado, perdido a calma,
talvez nada disso tivesse acontecido. Olhei para ele, sorrindo. Você foi corajoso, Rafael. Mostrou que a verdadeira força está na dignidade, na capacidade de perdoar, de seguir em frente. Ele assentiu, pensativo. E você também foi corajosa. Não ficou do lado fácil, não se escondeu atrás do silêncio. Isso faz toda a diferença. Caminhamos em silêncio por um tempo, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Senti uma leveza, uma esperança renovada, a certeza de que, apesar de tudo, vale a pena acreditar nas pessoas, apostar na mudança, lutar pelo que é certo. Quando voltamos para o hotel, minha filha me esperava na varanda, os olhos brilhando de felicidade. Mãe, esse foi o melhor verão da minha vida. Obrigada por tudo. Abracei-a com força, sentindo o calor do seu corpo, a promessa de um futuro melhor. O melhor ainda está por vir, filha. A gente só está começando. E, naquele instante, soube que, independentemente do que o futuro reservasse, estávamos prontas para enfrentar qualquer desafio. Porque, no fim, o que realmente importa não são as férias perfeitas, os hotéis luxuosos, os jantares sofisticados. O que importa são as pessoas, as histórias, os laços que construímos, a coragem de sermos verdadeiros, de sermos humanos. E, toda vez que alguém me pergunta sobre aquele verão, sobre o empresário que humilhou o garçom na frente de todos, eu sorrio e digo: foi ali que tudo começou. Foi ali que aprendemos, juntos, o verdadeiro significado de respeito, de empatia, de amor. E sigo, dia após dia, tentando ser melhor. Por mim, pela minha filha, por todos aqueles que, um dia, já foram invisíveis. E foi assim que, naquela noite inesquecível, todos nós aprendemos que ninguém é melhor do que ninguém, e que a verdadeira grandeza está em como tratamos o outro, não no que temos ou aparentamos ser. O empresário que humilhou o garçom jamais imaginou que, por trás daquele uniforme simples, existia uma história de superação, coragem e dignidade. E eu, que assisti tudo de perto, nunca mais fui a mesma. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez repensar suas atitudes ou te inspirou a agir com mais respeito e empatia, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias reais e transformadoras. Conta aqui nos comentários. Você já presenciou ou viveu algo parecido? Como reagiu? Eu vou adorar ler e responder cada relato, porque juntos, a gente pode construir um mundo mais justo, começando pelas pequenas atitudes do dia a dia. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo, e lembre-se, gentileza e respeito nunca saem de moda.